Amém, glória a Deus, glória a Deus. É uma honra poder estar ministrando nessa noite a vida de vocês, que vocês possam receber a palavra de Deus como a palavra que vem saciar a nossa sede, a palavra que vem nos instruir, a palavra que vem nos alimentar de uma forma sobrenatural as nossas vidas, amém? Vamos fazer uma oração? Paizinho querido, em nome de Cristo Jesus, queremos te louvar, te agradecer. Desejamos mais e mais a tua presença, Senhor, nessa hora, mais e mais o teu Espírito Santo, Senhor, abrindo a nossa mente, o nosso coração. Pai, eu declaro que todo espírito de distração sai agora em nome de Cristo Jesus, todo cansaço sai agora em nome de Cristo Jesus, que nós possamos ter a nossa mente voltada para o Senhor e o nosso coração aberto, receptivo para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Que tempo maravilhoso, irmãos. Que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, amém? Você concorda comigo? Você tem experimentado coisas maravilhosas de Deus? Você pode declarar que Deus é bom? Amém, aleluia, Deus Ele é bom, Deus Ele é maravilhoso. De manhã, estive já aqui pregando, tivemos aqui um tempo maravilhoso, o pastor Saulo ministrou em Itapema, então eu fiquei de ministrar aqui hoje, para mim é uma honra poder servir a igreja do Senhor Jesus. E essa semana, como eu contei de manhã cedo, estava tranquila porque eu iria ministrar em Itapema e o Saulo iria ministrar aqui. E geralmente quando eu ministro lá, eu ministro a palavra que eu ministrei aqui antes. Então estava de boa, quarta-feira era feriado, Fomos a Blumenau, tivemos um tempo lá, depois voltamos só na quinta-feira, antes do almoço ali. E tudo tranquilo, tudo bem, tudo certo, tudo programado, não vai dar tempo para todas as coisas, Me organizei e tal. E de repente, na quinta-feira à tarde, mais ou menos, o Ulisses, não, pastor, eu quero que o pastor venha ministrar aqui, porque já faz tempo, que o pastor não ministra, e a pastora é muito dura. Não, ele não falou isso, não falou isso, não falou isso. Então, o Saulo disse, amor, tu vai ter que ministrar em Balneário Camboriú e eu vou ministrar em Itapema. Eu disse, meu Deus, estava tudo de boa, agora já começou a piorar um pouquinho, Minha produção estava atrasada. E aí, teve a vigília sexta-feira à noite. Aí eu pensei, não vou na vigília, Me vou programar aqui, vou trabalhar até umas 9 horas da noite, Trabalhei e tal, daí depois vou tomar um banho, aí eu vou preparar a palavra do Senhor e está tudo de bom, Chegou, fiz como eu planejei, tomei um banho, fui ler a palavra de Deus, 5 minutos eu dormi. Ou seja, não deu certo a minha programação. Ler a palavra de Deus de noite, cansada, vai dar ruim, a gente vai dormir. Enfim, 3 horas da manhã, chegou meu marido, eu me acordei. Acordando, eu pensei, Espírito Santo, amanhã é sábado e eu preciso ministrar a palavra no domingo. Então, Espírito Santo, fala comigo. 3 horas, 3h30, 4 horas, 5 horas e nada. Peguei no sono de novo. De manhã cedo, quando nós levantamos, fui tomar um café. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. E eu falei para o Saulo, como Deus Ele é bom. Eu não sei se Ele é tão bom, ou Ele é tão misericordioso, a graça dEle é maravilhosa sobre as nossas vidas. Deus, Ele não fala quando a gente quer, amém? Ele fala quando Ele quer falar conosco. Nós precisamos buscar Ele, mas não é do nosso jeito. É porque a gente teima ainda com isso, Não é do nosso jeito, é do jeito dEle. É quando Ele quer falar conosco. E graças a Deus, tomei um café, fui lá para o quarto, preparei a palavra, saí de lá feliz da vida, amor? Saí de lá saltitante, eu disse, meu Deus, como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Ele me deu a palavra. Irmãos, eu fiquei tão feliz, por essa experiência, mas também por essa graça de Deus sobre a nossa vida. E assim, eu desejo do fundo do meu coração que você não se distraia, que você abra o seu coração, que você permita Deus falar com você nessa noite.
Porque assim como Deus falou primeiramente comigo, aí eu pensei, será que essa palavra é para a igreja ou é para mim? Eu fiquei ali, não, vamos ser para os dois aí. Vou trazer para mim e vou trazer para a igreja também, né? Porque a palavra de Deus sempre fala conosco primeiro, amém? E o título da minha ministração, então, é O Renovo no Ouvir a Voz de Deus. Quero fazer uma pergunta para você aí. Deus já falou com você? Alguns sim, alguns não. Sabia que Deus fala conosco? Se você não sabia, está sabendo agora. Deus fala conosco. Ezequiel 2, 1 e 2. Abra com a sua Bíblia, o seu aplicativo, mas abra a palavra de Deus. Deixa eu ver. Diz aqui, ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Essa experiência de Ezequiel, ele estava ali, tinha um chamado de Deus sobre a vida dele, e ele teve a experiência de contemplar a glória de Deus. Se você ler um pouquinho antes ali, você vai ver a visão que ele teve da glória de Deus, e ele não pôde se conter, a glória de Deus era tão grande, era algo tão maravilhoso, tão extraordinário, quando ele viu aquilo lá, que ele caiu por terra, que ele se prostrou diante da glória de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus, quando ela se manifesta, às vezes a gente não consegue se conter em pé, a gente se prostra diante da presença de Deus. Então aqui Ezequiel, encantado, Ezequiel, né, como nós cantamos no começo, até com medo do peso da glória de Deus, ele se prostra diante daquela visão que ele tem, ele se prostra diante daquilo, ele fica prostrado ali, e Deus começa a falar com ele. Ele disse, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Ele estava prostrado, ele estava caído, ele estava, ajoelhado, deitado no chão. E Deus diz, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Aí Ezequiel, ele prontamente ouve a voz de Deus e toma uma ação, toma uma atitude. Ele se move conforme aquilo que Deus havia falado para ele. Ele se põe em pé. E no momento que ele se põe em pé, a palavra de Deus diz, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. Quando ele se pôs de pé, o Espírito, no Antigo Testamento, irmãos, Deus, ele falava com pessoas específicas. Não era com todo mundo. Deus procurava pessoas e ele falava com aquelas pessoas. Ele usava pessoas, profetas, ministrava a eles e eles ministravam ao povo. Hoje, graças a Deus, o véu se rasgou, Jesus, ele é o caminho, nós temos o livre acesso à presença de Deus, eu e você temos acesso à presença de Deus. Nada mais nos impede de nos achegarmos à presença de Deus. Mas nessa época não era assim. E o profeta Ezequiel, então, quando ele ouviu Deus falar com ele, ele se põe de pé. O Espírito Santo, naquela época, o Espírito Santo, ele também vinha em pessoas específicas, não era que nem hoje, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. E o Espírito Santo, então, entrou na vida de Ezequiel. Ezequiel se pôs em pé, e ele pôde ouvir o que Deus estava instruindo ele. Irmãos, precisamos, então, de uma ação em relação à palavra de Deus, amém? Deus fala conosco, mas nós precisamos ter uma reação em relação à palavra que Deus está falando conosco. Você está entendendo? Põe-te em pé. Estava prostrado, ele se levantou, põe-te em pé, e eu falarei com você. Precisamos nos posicionar na presença do Senhor e termos uma intimidade, um relacionamento com o Senhor e com a sua palavra, para podermos ouvir a voz do Senhor. Estava falando hoje de manhã, depois do culto, estava falando, acho que foi Capri aqui. Deus, quando Ele fala conosco, às vezes a gente não sabe discernir se é Deus falando, se é nossa alma, se é as nossas vontades. A gente fica um pouco em dúvida. Mas, eu estava falando de manhã aqui,
Eu e o pastor Saulo, nós vamos fazer, ano que vem, 30 anos de casado. Irmãos, eu conheço bem ele. Ele me conhece. Se ele ouvir de longe a minha voz, sotaque de Alemoa, ele logo vai saber que sou eu. Se ele falar e eu ouvir a voz dele, mesmo não vendo ele, eu sei que é ele. Mas isso a gente não sabe de um dia para o outro. Né? Isso é um tempo de relacionamento, é um tempo de conhecimento. Quando Samuel, né, foi dedicado, o Caleb outro dia ministrou aqui sobre Samuel, né, o filho de Ana. Quando ele foi dedicado ao templo, ele estava ali, ele não conhecia Deus ainda, ele não conhecia a voz de Deus ainda. De repente, de noite, Deus veio, Samuel, Samuel. Né, ele foi correndo para Eli, que era o sacerdote da época. Ele pensava que era Eli que estava chamando. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento da voz de Deus ainda. Aí ele foi lá, Eli, né, o Senhor está me chamando? Não, não estou te chamando, volte a dormir. Ele voltou a dormir, Deus novamente, Samuel, Samuel. Ele voltou novamente lá para Eli. Né? Eis-me aqui, Senhor, o Senhor quer falar comigo? Não te chamei. Aí Eli caiu em si e disse, peraí, está acontecendo alguma coisa. Ele disse, se você ouvir novamente te chamarem, levanta-te e diz, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. E foi novamente, dormiu, e de repente a voz de novo, Samuel, Samuel. Aí ele se levantou e disse, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Então levou um tempo para ele ter esse entendimento de quem é que estava falando com ele. Eu creio, né, não sei, talvez vocês seja diferente, mas comigo foi assim. Foi um tempo para eu conhecer a voz de Deus. Foi um tempo para eu saber quando era Deus falando comigo. Leva um tempo, é um processo, é um conhecimento, é um relacionamento, para nós podermos identificar, né, a voz de Deus na nossa vida. Amém? Até aqui você está entendendo? Amém? Eu coloquei aqui para nós podermos conversar sobre isso. O que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus? Ou seja, né, toda hora Deus está falando contigo, toda hora você está sabendo quem é Deus, que é Deus falando contigo, é isso? Não. Tem coisas que nos impedem de ouvir a Deus. Depois eu coloquei aqui, como temos certeza que é Deus falando conosco? Você pergunta para nós, tá? Tem um ponto de interrogação no final. É uma pergunta que eu faço para você. Como temos certeza que Deus está falando conosco? E como Deus fala conosco? De que maneira Deus fala conosco? É para você pensar sobre isso. Vamos conversar então aqui pelo primeiro tópico. O que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus? Pensa um pouquinho aí comigo. Você às vezes tem clamado pelo Senhor, clamado e você não tem ouvido a voz de Deus. O que tem nos impedido de termos esse conhecimento que é Deus falando conosco, que Deus quer falar conosco? Quando o Senhor, quando a nossa alma se abate, quando lutas vêm sobre as nossas vidas, quando tribulações vêm sobre as nossas vidas, quando nós somos magoados, frustrados, quando nós somos orgulhosos, nós criamos dentro de nós barreiras de proteção. Né? A pessoa me frustrou, a pessoa me magoou, né? Ou eu me magoei, ou Deus me magoou, então me fecho, eu endureço o meu coração, eu guardo o meu coração para ninguém mais magoar, ninguém mais frustrar, ninguém mais me machucar. E aí eu começo a fazer uma barreira. Aí Deus, Ele quer falar conosco, mas nós não discernimos a voz de Deus na nossa vida. Lucas 15, 17 a 20. Agora eu achei Ezequiel. Não é Ezequiel, é Lucas. Lucas 15, 17. Vou achar aqui.
Todo mundo conhece a história do... aqui diz o título, o filho pródigo, mas a gente sabe que é a história de um pai e 2 filhos. Todo mundo, ou a maioria que eu penso que conhece essa passagem. Eu não quero ministrar novamente essa passagem, mas um pedaço dela aqui, onde que nós vamos poder entender muitas vezes o que nos impede de ouvir a voz de Deus. Todo mundo sabe que esse filho, estava na casa do pai, ele tinha uma herança, e ele antecipou essa herança na sua vida, ele desejou ter essa herança antecipadamente, porque ele queria curtir a vida, ele queria conhecer o mundo, e com dinheiro estava tudo de bom para ele. Pegou o dinheiro, o pai repartiu a herança entre os 2 filhos, deu dinheiro para ele foi para o mundo, usufruiu o dinheiro, usufruiu o mundo, mas um dia tudo isso acabou. De repente ele se viu ali numa situação lamentável, ele se viu ali numa situação onde que, como se diz na linguagem de hoje, no fundo do poço. Ele chegou ali, sem dinheiro, sem amigos, sem prazer no mundo mais. Ele chegou ali, pediu um emprego, foi trabalhar numa fazenda, cuidar de porcos. E de repente ele estava com tanta fome, ele estava dando comida para porcos, mas ele não podia usufruir daquela comida de porcos. Passando fome, estava ali humilhado, e de repente ele caiu em si. Caindo em si, ele disse, está escrito aqui, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do pai. Quando ele estava naquela situação, caiu em si, ele lembrou a vida que ele tinha antes na casa do seu pai. Ele lembrou que na casa do pai até os empregados tinham comida de sobra, até os empregados tinham ali uma vida abastada. E ele naquela situação, então ele pensou consigo mesmo: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele que eu pequei contra ele, que eu pequei contra os céus. Eu vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado mais filho de Deus, e eu quero estar lá agora como um servo dele, como um empregado dele. Aí ele se levantou, tomou uma posição. Irmãos, vamos trazer para nós isso aí. Muitas vezes nós estamos numa situação difícil. Às vezes nós pecamos, às vezes pessoas falharam conosco, às vezes nós fomos frustrados, magoados, e nós nos prostramos diante daquela situação. E nós nos rendemos diante daquela situação, e a gente acha que não tem mais jeito, que não tem saída para aquilo. E de repente nós começamos a pensar: poxa, antes lá na casa do meu pai, ele fez uma escolha errada, Ele pensou que o dinheiro para ele era o que tinha solução para a vida dele. Ele fez uma escolha errada. A Bíblia diz em Provérbios, se eu não me engano, que toda herança antecipada, ela vira maldição. Ou seja, tudo que aquilo que a gente deseja antes do tempo, tem um tempo determinado para todas as coisas, amém? E se nós queremos usufruir daquilo antes do tempo, aquilo pode trazer um prejuízo nas nossas vidas. Pode trazer uma maldição na nossa vida. E esse jovem aqui, quando ele caiu em si, ele já tinha se programado tudo certinho: vou fazer assim, 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 assim. Vou falar isso para o meu pai. E diz aqui a palavra de Deus. Ele fez como falou, A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Estando ainda longe, seu pai o viu. Como eu digo, se mistura aqui na palavra de Deus. Entra na palavra de Deus. O pai ao longe o viu. Irmãos, o pai, desde que o filho saiu de casa,
ele ia todos os dias lá, dava uma espiadinha. Será que é hoje que o meu filho está voltando? Será que é hoje que o meu filho vai voltar? A Bíblia diz que ao longe, então era uma esperança que ele tinha. Todos os dias ele ia lá e ficava observando. Será que tem alguém chegando? Será que é o meu filho voltando para casa? Ele não impediu de dar a herança para o filho. Mas ele sabia, um dia o meu filho vai voltar para casa. Um dia o meu filho vai voltar para casa. E ele estava lá desejoso, todos os dias, meu filho vai voltar para casa. E ao longe, quando ele viu o filho dele, ao longe, a Bíblia diz que ao longe ele viu o filho. Disse assim, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aqui Jesus falando de uma parábola. Jesus falando quem é Deus nas nossas vidas. Jesus mostrando de uma forma para que nós possamos entender quem é Deus e quem nós somos. Que ainda que nós erramos, que ainda que nós façamos escolhas erradas na nossa vida, ainda que nós nos frustramos, ainda que estamos magoados, ainda que estamos feridos, o Pai está ali sempre pronto, disposto a nos receber de volta, a nos abraçar, a ter compaixão de mim e de você. O Pai sempre deseja, ter esse relacionamento com o seu filho. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é bom. Nós precisamos entender que o nosso Deus nos ama. Amém? Nós precisamos entender isso. Ainda que, possa acontecer coisas ruins conosco. Pedro, quando foi questionar Jesus, não, Senhor, antes de Jesus, ali na última ceia de Jesus, Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Pedro questionou, Pedro era aquele impulsivo, já chegava, não, peraí, não é bem assim. Pedro chega para ele e diz assim, não faça isso comigo. Jesus disse que o que ele estava fazendo agora, Pedro não compreenderia, mas compreenderia depois. Irmãos, muitas vezes o que acontece conosco, a gente não entende agora, mas depois nós compreenderemos. Nós precisamos ter o nosso coração aberto para que o Senhor fale conosco. Esse filho, ele estava longe de Deus. A Bíblia diz que hoje é Deus Emanuel, é Deus presente, é Deus conosco. Ele diz na sua palavra que Ele nunca nos deixará só. Ele sempre está conosco. Mas muitas vezes nós nos distanciamos da presença dEle. Nós nos fechamos. Nós nos... como que eu posso dizer? Nós nos blindamos, exatamente. A gente se blinda. A gente se blinda. Nós nos fechamos. E a gente não permite, a gente não consegue mais ouvir a Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter os nossos ouvidos espirituais abertos. A Bíblia fala que quem tem ouvidos, ouça. Todos nós temos ouvidos. Mas quem tem ouvido, ouça. Então nós precisamos, eu tenho pedido, Senhor, abre os meus olhos espirituais e abre os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir do Senhor e para que eu possa ver o Senhor. E nós precisamos pedir, irmãos, isso é algo que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos desejar. Deus sempre quer fazer isso conosco, Deus sempre quer falar, Deus sempre quer tocar nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não permitimos que Deus fale conosco dessa forma. Amém? O Lucas 15:20, estando ainda longe, o Pai ouviu. O Pai sempre deseja que nós chegamos a Ele, sempre deseja, e Ele sempre vai estar de braços abertos. O Senhor sempre vai estar, não importa o que fizemos, o que deixamos de fazer. Deus sempre vai estar nos esperando com os braços abertos. Amém? O segundo tópico, então, como ter certeza que é Deus falando conosco? Você tem certeza quando é Deus que fala com você? Aquilo que você ouve, não, é Deus falando comigo. Como é que eu posso ter essa certeza?
Primeiramente, nós precisamos então entender que Deus se importa conosco. E Ele tem a resposta para a nossa vida. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem planos para a nossa vida. Independente, né, das circunstâncias, independente das situações em que nós possamos estar passando, Deus, Ele se importa comigo. Diga para você agora, Deus se importa comigo. Deus se importa conosco. Não, agora é só eu para falar. Lucas 9, 28 a 36. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente entende que Deus, Ele nos ama, que Deus quer o melhor para a nossa vida, quando a gente tem esse entendimento, aí agora a gente precisa saber quando é Deus que está falando comigo. Né? Ou quando é minha alma que está falando comigo. Ou quando é os desejos, né? A nossa mente, o nosso coração que quer falar conosco, e a gente ali confunde quando é Deus e quando é nossa vontade. Quando é Deus ou quando é nossa alma. Aqui em Lucas, diz assim, o 28 diz assim, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Jesus foi no monte orar. Levou consigo seus discípulos cansados, pegaram no sono, dormiram. Jesus estava lá tendo um tete-a-tete com Deus. Jesus estava lá, apareceu diante dele Moisés e Elias. E eles começaram a falar para Jesus tudo aquilo que ele ia passar. Todo o sofrimento que ele ia passar. Eles estavam explicando para Jesus. Eles estavam conversando com Jesus. E de repente, né, no súbito diz aqui, o Pedro, João e Tiago acordaram e viram aquela cena. Né? Algo sobrenatural. Eles se depararam ali com uma cena maravilhosa, com uma cena extraordinária. Eles viram ali aquela glória e disseram, meu, que legal, que bom isso aqui, que glória tremenda isso daqui. Vão fazer uma tenda e vão ficar por aqui, isso é bom demais. E a Bíblia diz que eles não sabiam o que eles estavam falando. E de repente, veio uma nuvem lá e Deus falou através dessa nuvem. Deus disse para eles, esse é o meu filho, estava falando de Jesus, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no, ouçam o que ele tem para dizer. Irmãos, temos que ter certeza que Deus, temos certeza quando é Deus, quando conhecemos a Jesus e quando conhecemos a palavra de Deus. Jesus, Ele é o verbo vivo. Como que eu sei que é Deus falando comigo? Quando eu conheço a Jesus e quando eu conheço a palavra de Deus. Quando ouvimos a Deus através de Jesus e da sua palavra, isso gera em nós paz. Paz no nosso coração. E daí nós temos certeza que é Deus falando conosco. Irmãos, diante de uma situação, diante de uma escolha, diante de uma decisão nossa, como que eu e o Saulo, a gente sempre fala para as pessoas, né, quando nos perguntam, quando nos pedem conselho, pastor, aconteceu isso, e eu preciso dar a resposta agora. Né? O agora é não. Não, mas se não der agora, eu não vou fechar o negócio, e não vai, essa oportunidade é agora. Agora é não.
Nós precisamos, irmãos, sabe quando a gente quer fazer algo, quando parece aquilo ser tão maravilhoso, que não, eu tenho que decidir agora, e agora é sim, e de repente a gente vai lá e se atropela, e por causa da nossa ansiedade a gente toma decisões precipitadas. Por isso que a gente diz, não, espera um pouquinho. Não, vou deixar. Hoje de manhã eu contei, mas ninguém riu, então não vou falar agora, não. Deixa eu falar. Enfim. Sabe, às vezes as pessoas nos pressionam e dizem, não, tem que ser agora. Aí a gente não busca orientação, a gente não busca direção de Deus, a gente não busca conhecimento na palavra de Deus para a gente saber a nossa escolha, se é certa, se é acertada ou não. Então nós temos, quando Deus diz assim, ouçam a Jesus, né, nós precisamos conhecer a palavra e nós precisamos, né, nos colocar como Jesus. Nessa situação, o que faria Jesus? Nessa situação, o que diria Jesus? Nessa situação, qual seria a escolha que Jesus faria? Quando nós trazemos Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós não seremos confundidos, diz a palavra de Deus. Nós temos a certeza, nós vamos fazer isso de uma maneira que vai gerar em nosso coração a paz. E a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento. Estou ali na maior luta, estou ali na maior guerra, estou ali na maior tribulação. Mas quando eu recebo a palavra de Deus, aquilo gera paz no meu coração. E em meia luta, em meia tribulação, em meia situação difícil que eu estou passando, eu tenho paz. As pessoas olham para nós e dizem, meu, que loucura, como que você está assim, tranquilo, com essa paz? É a paz de Deus que gera isso no nosso coração. Por isso que nós precisamos buscar de Jesus. Por isso que daí nós não seremos, sabe, nós não teremos dúvida se é de Deus ou se não é de Deus. Amém? Você está recebendo aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro tópico. Diz assim, como Deus fala conosco. Como eu falei antes em Apocalipse 3:6, diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Nós precisamos sempre pedir, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Às vezes a gente tem o nosso ouvido tão aberto para ouvir uma fofoquinha, né? Tão aberto para saber, né, o que está acontecendo lá do outro lado. E nós não pedimos para Deus abrir os nossos ouvidos espirituais. Para nós entendermos, para nós ouvirmos aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Deus, o nosso Pai, Ele não se limita de uma forma somente para falar conosco. Elias, né, foi lá para ouvir Deus, para ver Deus, ele estava ali numa caverna e de repente veio ali um terremoto e ele achou, agora é Deus. Não, não era Deus. Veio um vento forte, agora é Deus. Não, não era Deus. De repente, numa calmaria, uma brisa suave, ele ouviu a voz de Deus. Irmãos, às vezes nós, de uma forma religiosa, colocamos Deus num quadradinho e Deus vai falar conosco somente desse jeito. E quando nós limitamos, né, Deus, o falar de Deus sobre as nossas vidas, quando nós colocamos Deus numa caixinha e dizemos que é só desse jeito, nós deixamos de ser abençoados, deixamos de ser ministrados por Deus. Porque a gente acha que é só desse jeito. Deus, Ele não se limita a falar conosco. Deus tem várias formas de falar comigo e com você, amém, irmãos? Amém. Deus fala através da sua palavra, amém? Às vezes as pessoas dizem, Deus não fala comigo. Leia a palavra de Deus. É Deus falando conosco, amém? Depois a gente diz aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Deus fala através de sua palavra, através de Jesus. Deus fala aos nossos corações, então nos trazendo paz. Deus fala através de pessoas, amém? Deus fala através de pessoas. Se nós nos barramos, se nós nos blindamos e não permitimos receber algo das pessoas que Deus quer usar para nos abençoar, nós impedimos de Deus falar conosco. Deus fala conosco na vigília?
Amém. Glória a Deus. Mas é só na vigília? Eu brinquei de manhã cedo, né? Eu não fui na vigília para Deus falar comigo. Eu não fui na vigília, Deus não falou comigo em casa de noite. Eu devia ter ido na vigília, né? Mas não fui. Aí o Eldinho pegou no meu pé. Deus fala conosco só na vigília? Não. Mas Deus fala na vigília, amém? Amém. Então não perca as vigílias, amém? Glória a Deus. Tem alguém solteiro aí? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Sem vergonha. Sem vergonha, não é sem vergonha, sem a vergonha. Isso, né? Eu ia dizer quem é filho ali, mas todos nós somos filhos, né? Mas aos jovens aí, quero falar um negócio para vocês. Agora vem... Você sabia, jovem? Você sabia, jovem, que Deus fala com você através dos seus pais? Deus fala com você através dos seus pais. Ah, meu pai é um careta, minha mãe não entende nada, né? Eles são lá do tempo do EPA, né? Eles não tão modernos que nem nós, então eles não entendem nada. Jovens, os que mais querem o bem de vocês são os seus pais. Os que mais se preocupam com o bem-estar de vocês são os seus pais. Posso ouvir um amém dos jovens aí? Dos jovens, amor. Tu não, tu já passou. Amém? Deus fala conosco através dos nossos pais. Agora eu não sei se eu começo por um ou por outro. Deixa eu ver aí que me beneficia primeiro. Vou começar por nós então. Esposa. Quem é esposa aí? Sabia que Deus fala na sua vida através do seu marido? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes fala, às vezes a gente tem que ter o discernimento, que é de Deus, o que não é. Me saí bem dessa, né? Agora, mulheres. Vou passar bem rápido essa. Deus fala com você através do seu marido. Você não entendeu? Mulheres, Deus fala com você através do seu marido. Amém. Posso ouvir um amém? Cadê a sua esposa? Ela ouviu de manhã cedo. Irmãos, você vê como nem sempre também, né? Às vezes a mulher está aí, e não é Deus falando. Não é Deus falando. Mas às vezes, né? Eu comentei hoje de manhã, pastor Luciano Subirá foi num congresso, pagou uma nota lá, ficou dias lá, e tudo que o preletor muito famoso foi falar para ele, é que ele precisava ouvir a sua esposa, que o Espírito Santo fala através dela. Ele disse, eu paguei para ouvir isso, minha esposa fala todo dia isso para mim. Podia ter economizado aí, mas enfim, precisou. Então assim, Deus ele não se limita. Nem sempre Deus fala conosco através do nosso marido, nem sempre Ele fala conosco através de mulheres. A gente precisa conhecer, a gente precisa ter o discernimento, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Irmãos, eu já vi, hoje de manhã, eu falei aqui, né? Eu creio nos profetas de Deus, amém? Eu creio. A palavra de Deus diz, crede no Senhor teu Deus e estareis seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Irmãos, mas eu não recebo qualquer palavra, não. Eu creio, mas eu vou conferir na palavra de Deus. A Bíblia diz, em parte profetizamos e em parte conhecemos.
Então, sabe, a gente precisa, né, crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se relacionar com a palavra de Deus e com o Senhor, para que nós não sejamos mais enganados e nem confundidos. Muitas vezes somos enganados, somos confundidos, mas é porque nós não nos posicionamos. Nós não, está tão cômodo assim, não deixa ele falar para mim que eu vou ver o que ele está falando e daí eu vou seguir. Irmãos, a gente já ouviu cada coisa. Cada coisa. Né? Nesses 20 e tantos anos de convertida, a gente já ouviu cada coisa. A pessoa foi lá, quebrou a cara. Não, mas o fulano de tal falou isso para mim. E ele é o profeta. Irmão, se não confere com a palavra de Deus, chuta que é laço. Sabe, chuta que é laço. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Irmãos, por que você acha que o inimigo, o nosso inimigo, ele luta tanto contra nós, para que nós não consigamos entender a palavra de Deus, para que quando nós vamos ler a palavra de Deus, a gente dá sono, a gente está cansado, a gente corre o dia todo, e de repente não tem tempo de ler a palavra de Deus. Por que você acha que isso acontece conosco? A Bíblia diz que o povo, ele perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Nós perecemos muitas vezes porque nós não buscamos na palavra de Deus aquilo que Deus tem para nós. Nós encaixamos Deus e dizemos, não, Deus só vai falar desse jeito. Eu vou falar de uma pessoa, mas ela vai me entender. Nós conversamos outro dia aqui na igreja. Estávamos aqui no grupo familiar, dividimos as mulheres dos homens, tivemos aqui uma conversa de mulheres, né? Uma conversa top aí. Aí todo mundo, elas assim, tomara que o pastor Saulo esteja falando a mesma coisa para os nossos maridos. Mas falou, né, amor? Deu quase, sem combinar, deu tudo certo. E a irmã, né, não desprezando o sentimento dela, né, não. Mas a irmã disse, meu maior problema, não vou olhar para a pessoa para ela não saber. Meu maior problema é que quando eu era solteira, né, eu tinha um tempo maravilhoso na presença de Deus. Eu buscava Deus, eu sempre fui muito dedicada a Deus, não vou rir. Sempre fui muito dedicada a Deus, né, tive um tempo muito maravilhoso na presença de Deus. Agora casei, tenho filhos e não estou tendo mais tempo na presença de Deus. Isso está me deixando frustrada. Está escrito na palavra de Deus. Deus diz assim, né, aos jovens, aos solteiros, né, permaneçam solteiros, porque vocês vão ter tempo para o Senhor. Mas se vocês casarem, casamento é de Deus, amém? Mas se vocês casarem, vocês vão ter filhos que é de Deus, vocês vão ter um marido que é de Deus, né? Então nós vamos ter que nos dedicar agora a tudo isso e buscarmos a presença de Deus. Mas irmão, se Deus fez o casamento, se Deus fez o plano de ter filhos, você acha que Deus não saberia que a vida da mulher seria corrido? É claro, Ele nos entende. Agora é desculpa para não buscar? Não. Mas é que daí a gente lê lá que a gente tem que trancar a porta do nosso quarto, né? Ficarmos lá trancados 1 hora dentro do nosso quarto, e daí não estou nem aí para a bagunça da minha casa, não estou nem aí se os filhos estão passando fome, não estou nem aí, eu preciso ter esse tempo com Deus. E daí a gente não consegue ter esse tempo com Deus, a gente não consegue fazer outra coisa e vira tudo uma bagunça, e ainda um sentimento é gerado em nós de culpa. Mas Deus, Ele sabe disso. Deus, Ele sabe que a esposa tem que dedicar o tempo para o marido. Nossa, quando eu lembro do Provérbios 31, lá eu fico assim, meu Deus, mas está escrito, né? A mulher vende, a mulher compra, a mulher trabalha, a mulher cuida disso, a mulher dá ordem aquilo, a mulher Só quando eu leio já fico cansado. E de repente o marido está lá fora, sendo elogiado pela mulher maravilhosa que ele tem dentro de casa. Né? Todo mundo ao redor dele, nossa, que mulher maravilhosa. A mulher está lá ralando, e o homem recebe todos os elogios. Mas é assim que tem que ser, está escrito. É, coroa, não de idade, mas de coroa mesmo, né? Então, né? Sabe?
Deus, Ele fez sempre perfeito. Deus, Ele faz tudo perfeito. Aí eu peguei no pé das minhas amadas irmãs, né? Que muitas vezes a gente fica ali no marido, né? Fica ali insistindo, fica lá dando ordens para o marido. Fica lá, né? Não, marido, tu tem que fazer isso. Não, marido, tu tem que fazer. Irmãs, os maridos fecham os ouvidos agora. Vocês sabem quem é o cabeça do seu marido? Quem é uma irmã corajosa aí para me dizer? Se ele é o cabeça do seu marido, você precisa ficar falando? Ou você fala uma vez, depois entrega para Jesus e deixa que ele, o cabeça do homem, vai ensinar ele, vai mostrar para ele, vai convencer ele. Agora vai dar certo o negócio. Né? Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Sabe, para a gente não se cansar, para a gente não, sabe, andar ansiosa, para a gente não, né, vou arrumar outro, vai piorar o negócio, vai ficar pior. Não aprendeu com o primeiro, não vai aprender com o segundo também. Então, sabe, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos deixar Deus falar conosco de várias formas. Sabe, quando a gente está livre, a gente acorda de manhã cedo e a gente consegue ver Deus em pequenos detalhes. A gente consegue ver as maravilhas de Deus simplesmente pelo fato de nós acordarmos. Nós temos motivos de glorificarmos a Deus. Estamos vivos em plena segunda-feira. Saí de casa feliz da vida, eu tenho um emprego. Eu tenho o que fazer. A Bíblia diz que aquele que anda ansioso, aquele que não trabalha, também não coma. Meu Deus! Pensa que Deus é só melzinho na chupeta? Não! Sabe, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ver Deus, deixar Deus falar conosco, sabe, na simplicidade. Às vezes a gente quer algo tão extraordinário, tão, né, que nem contemplar essa glória. Pedro, Tiago e João, vamos fazer uma tenda aqui para nós, vamos ficar aqui. Não! Nós podemos contemplar a glória de Deus, mas depois tem os nossos compromissos, tem os nossos afazeres. E Deus, Ele é maravilhoso demais, amém? Deus fala de várias formas, nós é que precisamos atentar para ouvi-lo. Quando nós somos um com Ele, reconhecemos a sua voz. Estamos abertos para ouvi-lo e para deixarmos a nossa vontade e nos submeter à vontade dEle. Sabe por que às vezes a gente não consegue discernir que é Deus falando conosco ou que Deus fala conosco? É porque a gente quer que Deus faça a nossa vontade. E nem sempre a nossa vontade é boa. Deus, Ele conhece, sabe que ali na frente pode não ser bom. Então, quando eu posso ter certeza, não, que Deus está falando comigo? Quando aquilo que vem de Deus não é para meu benefício, é para benefício de outros. A palavra de Deus em João 16, 13 e 15 diz assim... Deixa eu ver o que é mais rápido aí. Eu vou deixar cair tudo aqui. Deu aí? João 16, 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Sabe, quando a gente quer só para nós, só nós recebermos, a gente não consegue perceber o que Deus está querendo falar conosco, porque quando Deus nos pede algo que não é para o nosso benefício, é para o benefício de uma outra pessoa, a gente diz, não, isso não é de Deus. Não, isso não é de Deus. Deus, Ele nos pede, né? Aqui diz que o Espírito Santo, Ele vai nos guiar em toda a verdade. E Ele não fala de si mesmo, Ele fala de Jesus. Muitas vezes nós queremos falar de nós mesmos, mas nós não somos nada sem Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Amém? Nós precisamos ser instrumento de Deus para falar de Jesus.
E em João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é a ovelha de Jesus aí faz um bé? Bé! Né? Nós somos ovelhas de Jesus e nós ouvimos a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós somos ovelhas de Jesus. Ele é o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Quando nós ouvimos a Cristo Jesus, quando nós conhecemos a Ele, quando nós temos esse relacionamento com Ele, quando nós nos deleitamos na Sua palavra, nós obedecemos a Ele, nós seguimos a Ele, nós vamos conforme aquilo que Ele pede para nós fazermos. Amém? Glória a Deus, você recebe essa palavra? Glória a Deus, vamos nos pôr de pé. Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos, né? Aqui eu coloquei no finalzinho, eu coloquei assim: Deus está chamando os seus filhos para um nível mais elevado de relacionamento e comunhão íntima com Ele. Vai fazer 30 anos de casado. Quando eu conheci o Saulo, ele tinha coisas que hoje ele não tem. Apareceram coisas que ele não tinha quando eu conheci ele, agora ele tem, né? Eu falei para os jovens, quando a gente se conheceu, era paixão, né? A gente estava ali, né? Era apaixonado. Fazia um monte de besteira, porque era apaixonado. Hoje, depois de 30 anos, não tendo mais o que ele tinha quando eu conheci ele, e ele também, quando me conheceu, ou tendo o que ele, né, não tinha antes e agora tem. Hoje nós conhecemos o verdadeiro amor. Hoje nós conhecemos a maturidade de um relacionamento. Irmãos, Deus não vai nos cobrar pela nossa imaturidade. A palavra de Deus diz que é o tempo da nossa ignorância e Deus não leva em conta. Mas nós não podemos ficar ignorantes. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos subir um degrau a mais. E Deus, Ele está chamando o seu povo para um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Sabe, para que nós não sejamos mais enganados e nem confundidos. Para isso nós precisamos ter esse relacionamento sadio, maduro com o Senhor. Amém? Depois de um tempo, depois da maturidade, a gente vai estar ali firmado. Né? Porque não vai mais ser a circunstância que vai nos abalar, não vai mais ser as lutas que vão nos derrubar, não vai ser mais os ventos fortes que vão derrubar a nossa casa, porque a nossa casa está firmada na rocha. E esse fundamento, ele é importante. As duas casas eram iguais, mas o fundamento delas era diferente. Aquilo que era sólido, aquilo que estava fundamentado na rocha, permaneceu diante da tempestade. E aquela que estava sobre a areia, veio o vento forte, veio a tempestade e derrubou ela. Mas nós estamos firmados na rocha, amém? Nós estamos firmados na rocha. Leva um tempo, todo fundamento leva um tempo, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Quando está se construindo o fundamento, os de fora não conseguem ver, né, a profundidade desse fundamento. Mas é essa profundidade que ninguém está vendo, é onde que vai nos tornar cada vez mais forte, cada vez mais sólidos. E nada vai poder nos derrubar. Amém? Se você crê nisso, aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, em nome de Cristo Jesus, eu quero te louvar, te exaltar. Paizinho querido, obrigada pela tua presença, doce presença aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Paizinho, não é as circunstâncias que vão nos derrubar, não é a circunstância que vão nos fazer nos distanciar do Senhor.
Porque o Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Paizinho querido, eu peço nessa hora, que o Teu Espírito Santo, cavalheiro, doce, venha na vida de cada um, venha abrindo os ouvidos espirituais, venha abrindo os olhos espirituais, para que nós possamos perceber, para que nós possamos nos maravilhar com a grandeza do Senhor, com as maravilhas do Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado todos os dias diante de nós, na simplicidade das coisas, nós possamos ver Deus ali, nós possamos ver Deus ali, nós possamos ver, Senhor, a Tua grandeza, as Tuas maravilhas, Senhor, e possamos contemplá-la e Te adorar, Senhor, em todo o tempo, Senhor, em todo o tempo, Senhor, dias bons, dias ruins, em todo o tempo nós possamos ter o nosso coração, um coração de adorador, um coração que ama a Deus, um coração que sabe que o Senhor é bom e que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Pai, toda a honra, toda a glória seja dado a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vão na paz de Cristo Jesus. Aleluia.